Arnaldo, o que esse Flamengo, mesmo desfalcado, não tem? Eu acho que ele não tem o jogador que mudou um pouco a dinâmica em relação ao ano passado, que é o De La Cruz. É um jogador que ele cumpre tantas funções e é tão versátil e tão dinâmico, literalmente, que faz falta. Então, ele não tem exatamente um substituto, né? No lugar dele joga um outro volante. Agora, eu estava reparando uma situação no Flamengo desde da final, e a gente tanto decanta o elenco do Flamengo. Hoje eu vejo o Flamengo, curiosamente, esse Flamengo, e é um elogio da minha parte, vocês me conhecem, não é uma crítica, mais forte do meio para trás do que no meio para frente. Em termos de elenco. Eu vi contra o Nova Iguaçu, estava lá no Rio até, e isso acho que vai se repetir em alguns momentos da temporada, vários garotos no banco. O elenco do Flamengo teve um certo, digamos, um enxugamento. Assim, discreto, mas ele teve. E aí, a questão do Gabigol torna essa situação do ataque quase restrita a Bruno Henrique em relação a qualquer um dos três que não possa eventualmente jogar. Hoje, estou dizendo hoje. Pedro, Luiz Araújo ou Everton Cebolinha. E aí eu acho que o Flamengo tem, com essa característica nova, essa defesa quase intransponível, um trunfo para a temporada que precisa ser, acho que, reforçado. E eu achei muito curioso o material da TV Fla e tal. Todo mundo batendo nessa tecla, né? Então, se é institucional assim, digamos, o elogio à defesa intransponível, eu imagino que existe até uma conversa entre eles lá para manter o máximo possível essa marca, não levar gols, não levar gols. O Rossi já está numa competição de invencibilidade com outros goleiros históricos do futebol aqui. E acho que pode ser uma coisa diferente do Flamengo para a temporada toda em relação às anteriores. E vejo que o Flamengo, com essa chave aí que a gente descreveu, que tem o Milionários na estreia, e com o campeonato estadual com uma data a mais, né? Coisa que os outros não terão. Né? O Atlético não terá, o Grêmio não terá, o Palmeiras não terá, outros não terão. Terão que jogar com times mais mexidos até que esse do Flamengo na estreia da Libertadores. Uma boa possibilidade de largada para a temporada. Porque aí, Marília, você falou que eu não gosto que desfalquem no brasileiro. Todo mundo começa a temporada dizendo que vai privilegiar o brasileiro. Até quem gosta mais de Copas. E nós sabemos, você me contou isso desde o início, que nós não teríamos brasileiro para valer durante 9 rodadas durante a Copa América. E acho que esse é o período, claro, mais complexo da temporada do Flamengo. Porque aí, esse elenco um pouco mais enxuto, que dá conta de estadual, Libertadores, de início do brasileiro, vai ter problemas para repetir, digamos, um time titular sólido e de ter um banco com alternativas. Acho que vai ter muito garoto do Flamengo que vai acabar tendo oportunidade. Já estão figurando alguns no banco, alguns no time titular ao longo dessa temporada. É um time um pouco diferente para mim das temporadas anteriores, mas mais confiável. Então eu dou a minha mão à palmatória em relação ao favoritaço. Eu concordo com você. É o favoritaço da largada da Libertadores e também da temporada para valer do futebol brasileiro. Mili, o Flamengo, mesmo podendo, né? Nesse caso, podendo, vai escalar um time misto contra o Milionários. Eu vou pedir para o Thiago Braga colocar a escalação do Milionários, que daqui a pouco enfrenta o Flamengo em casa. E a gente está aqui três, provavelmente, contra uma, dizendo que é o Flamengo o favoritaço da Libertadores, porque o atual campeão da Libertadores e ainda atual campeão estadual do Rio de Janeiro estreia também amanhã, desfalcado, mas não porque quer. E ninguém aponta o Fluminense favorito à Libertadores. Por que o Flamengo é melhor que o Fluminense? Então, eu acho que o Flamengo está mais sólido, né, do que o Fluminense. Eu acho que essa é aí que pega para o Flamengo. Porque sim, eu acho que no conjunto da obra, o Fluminense, como atual campeão, deveria entrar mais falado do que ele está falado. Né? O Fluminense não tem sido falado.
E o Flamengo está sólido, mas assim, a gente usa os campeonatos estaduais para fazer avaliações que às vezes não se sustentam ao longo do ano, né? O campeonato estadual, no qual o Flamengo sobrou, é um ambiente mais controlado. Agora começa aquele caos, que é a colisão de todos os calendários possíveis. E a gente começa a testar preparação física, a gente começa a testar departamentos médicos, a gente começa a testar tensões de relacionamento no elenco. Tem um monte de coisa que entra em jogo agora e que no estadual fica meio de fora, né? Eu acho, no recorte de hoje, eu considero o Flamengo favorito, sim. Acho que o Flamengo hoje é o time que talvez esteja jogando o melhor futebol do Brasil. Né? Uma defesa muito sólida, do meio para frente. Concordo com essa análise do Arnaldo, eu não tinha pensado nisso, porque faz um tempo que a gente fala assim, o Flamengo do meio para frente é um timaço, do meio para trás, vulnerável. Já não é mais assim, né? O Flamengo já está estruturado atrás. Então, sim, eu tenho um pouco de medo aí desse Flamengo, sabe? Acho que eu não serei feliz em 2024 como eu fui em 2023 em relação ao Flamengo. Que o Flamengo começou a me dar alegrias já em janeiro, gente, de 2023. Né? Agora não. Não vai ser assim, então estou já me conformando com isso. Mas quero ver. Começa, concordo com você também, Marília, assim, começa agora. Agora começa o calendário. E eu amo os estaduais, tá, gente? Mas como um ritual, não como um laboratório, de análise. Diante da sua sinceridade, Mili, da sua sinceridade de dizer que você teme sofrer muito esse ano, eu só vou sugerir a você uma coisa: compre lenços de papel. Estoques. Quanto ao que o Arnaldo falou, deve ter. Mas eu só queria fazer uma observação interessante. O Arnaldo teve uma sacada boa em relação ao ataque do Flamengo. O ataque do Flamengo, que parecia sensacional, hoje em dia ele só tem um jogador, que é o Bruno Henrique, para ser substituído. Está entrando hoje já no lugar do Luiz Araújo. Então, a única opção de ataque do Flamengo hoje é o Luiz Araújo, imagina. A suspensão do Gabriel e a entrada agora do Bruno Henrique de titular deixa o ataque reserva do Flamengo só com garoto. Pode entrar o Lohan, por exemplo, que é um jogador muito talentoso. Seria bom a gente ver até o Lohan. Mas é um garoto ainda não tem história no time de cima, né? O ataque do Flamengo, ao contrário da defesa, você está coberto de razão, Arnaldo, que é forte e tem reservas. Né? Tirando a lateral direita, que não tem nenhum reserva, mas a lateral esquerda você tem Ayrton Lucas e Vina. Entre os 4 zagueiros, qualquer um dos 4 é um ótimo zagueiro. Né? Então, é incrível. Quer dizer, conseguiu, vamos assim dizer, neste momento, subverter a ordem normal. Subverter a ordem. Que o elenco era fortíssimo na frente e nem tanto forte assim na defesa. Agora, tem um detalhe que, enquanto vocês estavam falando, eu estava fuçando aqui e está me preocupando. O De La Cruz não está nem no banco de reservas. Ou seja, ele deve estar machucado mesmo, não é fadiga muscular. Porque os outros que nós estamos jogando estão todos no banco. O De La Cruz nem no banco está. O Renato, a informação aqui que ele está sofrendo uma virose e ficou no hotel. Então ele está meio debilitado. E a opção foi ele ter ficado no hotel. Ele viajou, mas debilitado não fica nem no banco. Então, sendo preservado nesse momento. A virose até é melhor do que uma... Eu estava temendo uma contusão muscular, porque falava-se em fadiga muscular dele. Aí, quando eu vejo que ele não está nem no banco, eu me preocupei. Eu digo, fadiga muscular, não está nem no banco, então ele está com uma contusão muscular. Mas essa informação que o Arnaldo traz é, de uma certa forma, tranquilizadora para a torcida do Flamengo. Porque uma virose é uma coisa que ele, quando voltar no domingo, se ele quiser, ele já participa do jogo da final. Exato. Da entrega da taça. Bom, temos um Flamengo titerizado, torcida titerizada, uma retranca com gosto, uma defesa forte, uma defesa intransponível. Se a gente falasse disso no ano passado. Nem o Varela é mais problema. O Varela tá bom também, tá tudo ótimo no Flamengo, que estreia daqui a pouquinho. A gente tem uma arte agora que mostra o caminho do Flamengo nessa primeira fase, lembrando, como disse o Renato, da importância de todos os 6 jogos, já que você carrega para as próximas fases, eventualmente, até a semifinal, claro, a vantagem de decidir em casa os mata-matas em caso de classificação.
Tiago, você coloca para mim, no caso do Flamengo, este caminho, o grupo do Flamengo e os próximos confrontos. Então, o Flamengo estreia hoje fora de casa, em Bogotá, contra os Milionários. Na semana que vem recebe o Palestino, pula uma semana, vai receber o Bolívar e depois sai na segunda perna aí da fase de grupos para jogar com o Palestino fora, com o Bolívar em casa e com o Milionários fecha no finalzinho de maio essa primeira fase de grupos. Lembrando que essa questão do ataque pode ser um pouco minimizada, pelo menos no Campeonato Brasileiro, com a chegada do Carlinhos, pós-final do Campeonato Estadual, já contratado do Nova Iguaçu. E de hoje, 2 de abril, até o dia 1º de junho, portanto, nos próximos 60 dias, contando 31 de maio, o Flamengo fará 17 jogos. Então, será necessário mesmo o uso desses jogadores. Não só o Flamengo, mas todo mundo que está em disputa de 3 pernas a partir de agora. Vai ter uma perna de Copa do Brasil ainda sem sorteio. Jogos de Campeonato Brasileiro que começam no final de semana do dia 13 de abril. E os 6 primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores. No dia 2 de junho, adivinha o que começa? Data FIFA! E aí são 10 dias de data FIFA de amistosos e depois Copa América. Então, nos próximos 17 dias não, nos próximos 2 meses, 60 dias, 17 jogos para te usar todo mundo e um pouco mais, para depois, eventualmente, perder jogadores para a Copa América, provavelmente perderá. Vou passar para a segunda estreia 2 de junho, é isso? 2 de junho. Cara, você me fez ser um obcecado com sequências e calendários. Rapidamente, você mostrou assim os 6 jogos do Flamengo na Libertadores. Vou falar rapidamente os jogos do Brasileiro do Flamengo até 2 de junho, para vocês terem uma ideia. O Flamengo estreia contra o Atlético Goianiense fora. O time do Jair Ventura é o melhor aproveitamento da temporada. Estamos dizendo que seria um jogo fácil. Na final. Depois São Paulo em casa, aí é Palmeiras fora, aí é Botafogo clássico, aí depois é Bragantino fora, depois é Corinthians em casa, depois é Vasco clássico, depois joga contra o Grêmio como mandante e, por fim, no dia 2 de junho, Atlético Paranaense fora na Arena da Baixada. Cara, é inacreditável, né? O nível de dificuldade. Por isso cair numa chave um pouco mais fácil na Libertadores faz tanta diferença. Acho que faz muita diferença. E essa pedreira aí toda é sucedida pela Copa América, né? Isso é que é o mais grave. Aí Copa América depois. Se o Flamengo tem uma tropeçada no início aí, que os jogos são bastante difíceis, depois ele pega os 9 jogos sem Arrascaeta, sem De La Cruz, sem Pulgar, sem Vinda, sem Varela, talvez sem Pedro, sem Fabrício Bruno. Imagina a complicação.